Estamos de volta com Desafios da Gestão com Luiz Eduardo Menezes. Você que está acompanhando os nossos primeiros momentos deste novo conteúdo, aproveite para seguir este canal de Luiz Eduardo Menezes, porque você, fazendo a inscrição e também colocando ali um cliquezinho na notificação, toda vez que tiver um conteúdo novo, você será informado e vai mergulhar, beber na fonte dos conhecimentos do gestor e mentor de executivos, Luiz Eduardo Menezes. Olá, Luiz, como vai? Tudo bem? Tudo ótimo, Gomes, tudo ótimo. Aqui mais uma vez, compartilhando conhecimento, compartilhando informação. Hoje mesmo estava conversando com um gestor lá no tribunal onde eu trabalho e dizendo da satisfação que eu tenho de estar aqui sempre compartilhando conhecimento. Porque se a gente não compartilha o que a gente sabe, quando a gente for para o outro plano, vai com a gente, né? Então, que bom que nós podemos compartilhar o que a gente sabe. Muito bom, muito bom. Bom, nosso tema de hoje, atendendo a pedidos na nossa própria audiência, já vou colocar aqui na tela, é o que o gestor espera de um colaborador. Quantas pessoas, gestores e colaboradores estão acompanhando o nosso conteúdo, este episódio do canal Luiz Eduardo Menezes e querem ouvir um pouco sobre isso? E essa é a primeira questão que a gente coloca para você, Luiz. Gomide, nós temos falado muito sobre o que é que se espera de um gestor. Né? Insistentemente, nós temos falado o comportamento que o gestor tem que ter, né, de comunicação, de administração de conflito, né, de motivação, de negociação. E nessas perguntas que chegam da nossa audiência, e tem uma pessoa que sempre faz esse tipo de colocação, Luiz, mas o que é que os gestores esperam dos colaboradores? Porque tem colaborador que tem vários tipos de comportamento, tem colaborador que segue uma linha, outros segue outra, outros são mais técnicos, outros menos, os mais preguiçosos, outros mais ativos. O que é que os gestores esperam dos colaboradores? Então, vamos lá. Claro que isso vai depender muito de um gestor para outro, mas eu vou falar da minha vivência e das minhas experiências com colaboradores. Eu sempre esperei que o colaborador fosse proativo, com iniciativa e que tivesse a capacidade, a disponibilidade de aprender. Por que eu foquei muito nessas três características? Né? Porque na proatividade, a pessoa fica sempre buscando resolver as coisas, não fica se guardando, não fica na retaguarda, está na linha de frente. Né? Iniciativa, porque além de estar na linha de frente, ele precisa tomar as iniciativas. Mesmo que naquele momento não tenha uma pessoa que resolva, mas que tem que ser resolvido o assunto, que ele tenha a iniciativa de resolver. Por fim, eu sempre busquei pessoas que tivessem a capacidade de aprender, capacidade de se desenvolver, disponibilidade para isso. Por que eu sempre pensei nisso? Eu prefiro ter alguém que não é um grande técnico, mas que tem a disponibilidade, o interesse em aprender e passar a ser um grande técnico, do que ter já um grande técnico, já formado, mas com dificuldades de se adaptar às novas orientações, dificuldade de se relacionar com as pessoas. Então, eu sempre busquei isso. Né? Então, eu estou passando aqui para vocês 3 pontos que eu acho fundamental: proatividade, iniciativa e disponibilidade de aprender, porque é assim que eu imagino que o colaborador deve ser. Claro que tem que ter conhecimento no negócio, né? Tem que ter a capacidade de se relacionar com as pessoas, como em qualquer canto, em casa, na rua, no trabalho também. Mas eu, particularmente, acho que essas 3 características são fundamentais para que os colaboradores atinjam a expectativa que os gestores têm. Muito bom, Luiz. Eu agora queria entrar num outro tema dentro dessa relação gestores e colaboradores. Porque daí, tendo uma boa relação, eu diria,
cresce a felicidade, cresce a harmonia, e isso é o que faz bem para todos, não é verdade? Então, eu queria colocar aqui para você uma outra questão que nos chega aqui, que é a seguinte: como capacitar o colaborador para atender à expectativa do gestor? Isto é muito difícil. Quais são os ingredientes necessários para isso dar certo? Queríamos ouvir aí a sua opinião. Tá. É importante que a empresa tenha as suas diretrizes, né? Cada empresa, isso não pode ficar só na cabeça do gestor. É importante que a empresa defina mais ou menos qual é a característica que ela quer que os colaboradores tenham. E isso precisa começar logo lá no recrutamento, né? Sempre tem uma entrevista, sempre tem uma conversa com a área de gestão de pessoas com quem está chegando na empresa. Então, isso precisa ser identificado. Vamos partir do princípio de que a empresa definiu como diretrizes ter proatividade, iniciativa e capacidade de aprender. Então, isso tem que ser, primeiro, analisado no recrutamento. Existem pessoas profissionais dessa área de recrutamento. Então, primeiro ponto, lá. Se a pessoa já está na empresa e não passou por recrutamento por algum motivo, ela precisa se enquadrar nessas diretrizes. E essas diretrizes podem passar por um processo de capacitação. Algumas coisas são mais fáceis de capacitar, outras mais difíceis. Vai depender muito do comportamento do colaborador. A parte da iniciativa e a parte da proatividade, a gente pode trabalhar com algumas dinâmicas. E essas dinâmicas, trabalhar com capacitação. Pode ser com palestra, pode ser com um processo continuado de desenvolvimento, pode ser com o dia a dia com o gestor. Eu, por exemplo, agora tenho uma pessoa que está trabalhando comigo que ela não tinha muitos conhecimentos na gestão. Fazia algum trabalho, mas nunca foi uma gestora. Eu identifiquei nela muita proatividade, eu identifiquei nela muita iniciativa e um espaço grande para aprender. O que é que eu estou fazendo, independente da empresa? Eu estou fazendo um trabalho de mentoria com ela ali no dia a dia da empresa. E ela está respondendo muito bem a tudo isso. Então, nós precisamos também, como gestor, passar para as pessoas feedbacks. O feedback, meu amigo, você, colaborador, você está precisando ter um pouco mais de iniciativa. Geralmente as pessoas dizem, mas eu às vezes fico receoso de tomar iniciativa e você, o gestor, não gostar, entra naquela história do errar e do acertar. Deixa a pessoa errar e dizer para ele, você errou ou você acertou. Vamos melhorar para a próxima vez. E deixar com que as pessoas tenham a capacidade de mostrar sua iniciativa, sua proatividade. E nessa hora você está percebendo se essa pessoa tem a capacidade de aprender ou não, tem disponibilidade para aprender ou não. Então, além de um processo, umas dinâmicas de grupo, né, que você pode fazer internamente na sua equipe, tem um processo de desenvolvimento continuado nessa área, né, dos 3 pontos são mais comportamentais, e no dia a dia como gestor. Solta, deixa a pessoa errar. Estava conversando agora com outra gestora e falando exatamente sobre isso. Tem que errar. Eu até, no momento, assumi lá um erro, porque eu estou chegando agora na empresa, né? Estou chegando agora no tribunal, e tinha lá uma regra definida. E essa regra tinha sido passada para mim informalmente. E eu acabei fazendo, era uma movimentação de material, que para eu fazer essa movimentação de mobília e tudo, teria que ter autorização de outra área. E realmente errei, disse, olha, eu errei, na realidade isso não foi passado formalmente para mim, mas eu lembro que você tinha na informalidade já me passado isso. E tudo bem, errei, na próxima vez não errarei mais nesse ponto, vou errar em outra coisa, vou aprender, vou crescer, vou evoluir, e é por aí. Nós temos que passar por esse processo de erro. Então, deixa as pessoas errarem. Então, esses 3 pontos a gente tem, sim, como capacitar para que ele retorne para a gente, o gestor, aquilo que a gente espera dele. Luiz, tem outras coisas que a gente... Claro, no começo da nossa fala aqui, eu disse, precisamos
definir aqui o que eu, como gestor, entendo da necessidade dos colaboradores. Eu digo aqui o que eu espero como gestor daqueles colaboradores. Tem gestor que vai esperar outras coisas. Tem gestor que, infelizmente, espera que ele esteja sempre à disposição, espera que ele sempre esteja subserviente, sempre balance a cabeça, confirmando tudo. Eu, como gestor, não espero isso. Espero trabalho, espero que a pessoa me questione, espero que a pessoa mostre a sua posição e que, se dentro do possível, que ela seja proativa, com iniciativa e que tenha capacidade de aprender. Perfeito, perfeito. Errar, reconhecer o erro, muito possivelmente a junção dessas duas situações seja um lado que é ter compromisso. Isso também é uma coisa muito importante. Saber ter compromisso com o que faz no seu dia a dia. Eu quero aproveitar esse instante, Luiz, para a gente falar sobre o curso Desafios da Gestão, Prática e Comportamental. É um curso que interessa a você que está assistindo, a você, gestor, ou aquele que tem desejo de seguir a carreira. Então, eu queria que o Luiz explicasse um pouco mais sobre os fundamentos desse curso, 20 módulos, disponível para você. E eu quero aproveitar e dizer aqui, o curso Desafios da Gestão, Prático e Comportamental, ele está à venda, ele é oferecido ao preço de R$ 996. E você pode fazer, e tem a opção, de adquirir o curso em 12 parcelas de R$ 97,04. Aproveite este momento, aproveite esta situação, porque você estará sendo preparado para o presente e para o futuro. Busque saber agora, com as orientações de Luiz Eduardo Menezes, algo que talvez você só venha a aprender, a tomar conhecimento no futuro. E às vezes, você tomar conhecimento no futuro pode ser um pouco tarde para a sua carreira e para o seu trabalho dentro da sua empresa. Quero entrar agora, Luiz, no terceiro tema, que é também muito importante. Antes de você entrar no tema, eu posso falar um pouco sobre o curso? Sim. Olha só, pessoal, esse curso foi preparado tendo como base os quase 35 anos que eu tenho como gestor. Eu tenho mais uns 5, aproximadamente, como mentor de executivos. Fiz meu mestrado nessa área de administração, voltado para a liderança. Então, eu tenho um conhecimento prático e teórico dessa área, desse tema. Mas nós resolvemos investir na parte prática. Porque tem muitos cursos que falam na teoria, da forma, e são muito importantes. Mas eu resolvi trazer a prática. Tanto que no curso, além daquela teoria inicial que a gente fala, a gente concentra em ferramentas e principalmente em experiências vividas por mim naquele tema. Se eu estou falando de comunicação, eu vou falar de uma experiência que eu tive na comunicação. Além disso, tem um módulo lá, inclusive, que eu falo sobre os meus erros. E uma pessoa que adquiriu o curso me disse: Luiz, tu colocou lá teus erros? Eu coloquei meus erros. Porque o gestor que não tem erro, eu não conheço. Não conheço, de verdade. Então, é importante para dizer que os erros fazem parte do dia a dia, da prática, por exemplo. Então, prático, né? Então, concentrei no prático. E ele tem um foco também no comportamento, que chama de soft skills. Por que isso? Porque quase 90% das pessoas que são demitidas ou no serviço público exoneradas dos cargos, muito é por causa da habilidade comportamental que não é bem implementada. A ausência de algumas habilidades. Então, o curso é Desafios da Gestão, que é o tema que eu tenho trazido já há muito tempo, quase 3 anos. Desafios da Gestão, prático e comportamental. Então, se você é um gestor que quer potencializar a sua capacidade, quer entender por que algumas coisas acontecem quando você faz determinada atitude,
Porque você quer saber o que você faria se determinada coisa acontecesse. O que você faria, por exemplo, quando numa comunicação com seu superior? O que você faria se tiver uma crise? O que você precisa organizar, precisa ter? Então, se você quer seguir essa linha, curso Desafios da Gestão Prático e Comportamental. Está à disposição de vocês. Adquiram, aprendam, executem, errem, acertem e sejam grandes gestores. Esse é o objetivo. A gente quer cada vez mais que as pessoas se desenvolvam na gestão. E esse é o meu objetivo, compartilhar meus conhecimentos. Perfeito, 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 Luiz. Vamos então agora para um outro tema deste nosso conteúdo, sempre enriquecedor, sempre bacana, sempre com muito aprendizado. É como eu digo, beber na fonte. Agora, vamos saber o seguinte, coloque já esse novo tema para a gente ouvir a sua opinião e a sua manifestação. O que fazer com o colaborador que não atinge o objetivo? O que fazer? O que você faz? Isso é importante também saber a sua opinião. Essa é sempre uma situação mais delicada, né? Nós estamos partindo do princípio, eu imagino que seja por aí a sua pergunta. Eu tenho um colaborador que busquei investir nele aquilo que entendo que ele precisa dar de retorno à instituição, fiz todo esse processo de desenvolvimento, de explicação, de conversa, de sinalização, de explicação e, infelizmente, ele não deu retorno. Nesse caso, pessoal, não tem dúvida. Se é uma empresa privada que segue alguns ritos mais diretos, mais objetivos, ele vai para a área de gestão de pessoas, muito provavelmente para ser demitido. Ele não está entregando. A área da gestão de pessoas de algumas empresas pode tentar aproveitá-lo em outras áreas. Mas se for uma coisa mais que não está atingindo as diretrizes da empresa, dificilmente ele vai sair daquela área e vai ter esse comportamento em outra área. Então, isso, infelizmente, é uma regra mais, vamos dizer, direta na área privada. Na área pública, geralmente, por ser um servidor público, por exemplo, e ter a estabilidade, infelizmente ainda não é uma coisa mais direta, mas que o serviço público um dia vai evoluir um pouco mais para que essas coisas sejam tratadas de uma forma mais definida, mais direta, mais pragmática. Então, geralmente, ele vai para a área de gestão de pessoas e é deslocado para uma outra área para trabalhar. E aí, o outro gestor vai tentar, mais uma vez, conversar. Então, essa coisa da conversa de dizer que vai sair, que vai tirar, seja um cargo comissionado, como a gente chama, um cargo de gestão, ou mesmo vai tirar daquela atividade que ele faz, é sempre doloroso. Um trabalho de outplacement. É complicado porque existe a emoção. Quando a coisa é só razão, né, ela facilita o processo. E aí, por isso é que você precisa, como gestor, ter a informação precisa. Não é para conversar com a pessoa para dizer que ele vai sair daquela atividade só com pensamento, com conversa, com eu acho, com talvez, com... Não, você tem que ir, o gestor tem que ir para essa conversa decidido, com informação. Lembra daquele dia que eu disse que você poderia ter feito assim e você não fez? Lembra que eu te capacitei, a empresa te deu todas as condições, naquele curso que você fez no dia tal, e que você saiu do curso, não aproveitou como deveria. Você lembra quando a gente conversou e pediu mais empenho da sua parte, você disse que ia se empenhar, mas depois não se empenhou. Então, esse é um trabalho difícil, porque exige emoção. Às vezes a pessoa está ali perdendo um emprego, né? Ninguém quer gerar desemprego, mas em algumas situações você precisa tomar uma posição. Se a pessoa não está dando retorno como devia e teve as condições, pessoal, dê as condições para as pessoas. Você, como gestor, dê as condições. Não exija da pessoa o que ela não pode dar. Se ele foi contratado para trabalhar na logística do porto,
Então, ele tem que ter conhecimento da logística do porto. Além de ele ter que ter iniciativa, proatividade, querer aprender, ele precisa conhecer o negócio que ele foi contratado. Então, essas pessoas precisam dessa capacitação. Não vamos querer que as pessoas aprendam do céu. Não. Isso é um fato muito importante, porque existe uma realidade nas empresas que é o seguinte: Luiz Eduardo é um grande técnico de finanças. Eu vou colocar ele para ser o gestor da área de finanças. Pode ser um caos, pode ser um risco. Aquele cara nunca passou por uma sala de aula sobre gestão e agora ele assume o papel de gestor de finanças. Então, você corre o risco de perder o técnico, porque ele não vai poder mais fazer ações técnicas, e não necessariamente você ganha um gestor, porque ele não foi capacitado para isso. Então, na hora de fazer a conversa final, tentou, desenvolveu, gerou capacitação, gerou oportunidade, criou um ambiente e a pessoa não respondeu, é a hora de chegar e dizer, ó, sempre dando sinais, pessoal, lembra sempre. Não dá para, de uma hora para outra, você chamar a pessoa e dizer, olha, você vai sair, obrigado, tchau. Não. A pessoa tem que saber que em algum momento ela não correspondeu. Em algum momento ela não deu a informação que você precisava. Em algum momento ela não tinha a informação que, como colaborador, deveria ter. Nesse momento, você diz, olha, não gostei, isso não foi bom. Isso é importante que você saiba, porque no momento final, vamos dizer assim, onde você vai ter que dizer para a pessoa, muito obrigado, você não contribuiu, mas eu agradeço por você ter estado aqui e agora você vai ser entregue para a área de gestão de pessoas para que eles façam o tratamento que deve ser feito. O que eu podia fazer aqui para que você desse o retorno, infelizmente não tivemos. Então, a partir desse momento, você está disponibilizado para a área de gestão de pessoas. E não tem muito o que fazer, pessoal, né? O que tem que fazer é, deu a oportunidade, deu. Não deixem de dar oportunidade. Deu a oportunidade, deu. Monitorou, não conseguiu, vai acompanhando, tal, tenta o que der, não deu. Infelizmente, a gente vai ter que tirar você e ter uma outra pessoa. A gente tem uma dificuldade, e aí eu estou falando isso aqui, não sei se a iniciativa privada é tão assim, mas eu estou falando aqui principalmente para os gestores públicos. Às vezes o colaborador tem um cargo. Aquele cargo é dado pela empresa para que você tome conta. Aquele cargo não é seu. É do dono da empresa, é do secretário, do prefeito, é do governador, do presidente da República. E ele te entregou para que você faça. No momento que você não der a resposta para o seu superior, ele vai dizer, ó, tá, tentei, não consegui, traz o cargo de volta que eu vou disponibilizar para outra pessoa. Mas as pessoas se apegam nos cargos. E aí fica uma coisa meio truncada, dificuldade. A gente tem que aprender isso. Então, fica essa mensagem aqui também, porque nesse momento de explicar que a pessoa não vai estar mais naquela atividade, sempre tem muita dificuldade. Não é uma coisa simples. Alguém pode dizer, isso é simples, eu chamo a pessoa e boto para fora e acabou. Não dá para tratar as pessoas assim. Você tem que chamar as pessoas. E outra coisa, não terceirize. Chame a pessoa e diga. Isso é um papel seu. Não é para dizer, fala com a pessoa lá que não vai dar certo, não, tira ele. Não, se ele trabalha diretamente com você, tenha coragem. Assuma que aquilo é uma decisão que você tomou. Né? Nós, gestores, temos que saber fazer a gestão do medo, como eu tenho dito. Todo mundo tem medo, não é negócio de corajoso, não. Todo mundo tem medo. Uns administram melhor do que os outros. Então, não tenha essa preocupação. Chama a pessoa, fala educadamente, com gentileza, objetivamente, e vamos para frente. Vamos encontrar novas pessoas e assim segue a vida dentro das empresas. Luiz, com base nos seus conhecimentos, na sua experiência como gestor, como mentor de executivos, eu coloco a seguinte situação. O que fazer com aquele colaborador, num caso específico na área pública, em que ele não quer um cargo a mais do que ele já tem? Exemplo, ele é um chefe e o superior dele vê muitas qualidades para, às vezes, ele ser um diretor de repartição, vê até
possibilidades de ele ser um secretário, ou municipal, ou de Estado. Mas ele diz, não quero, me deixa aqui, me deixa aqui. Como tratar uma pessoa numa situação como essa? Você já viveu alguma coisa parecida? Já vivi coisa parecida. Vamos lá, então eu vou primeiro dizer a coisa parecida que eu vivi. Em janeiro de 2021, eu dei uma parada nos meus cargos comissionados. Eu decidi que eu não queria ter nenhum cargo de gestão. Queria passar um tempo, um período sabático aí como colaborador, só colaborador. E decidi. Então, chegavam algumas pessoas, né? Às vezes vinha um interlocutor, às vezes vinha a própria pessoa e me disse, Luiz, eu queria que você assumisse determinado cargo. A minha explicação, no meu caso, era, olha, eu decidi que não vou ter cargos agora, vou ficar como colaborador, queria que você entendesse tal e tal, e assim foi com algumas pessoas. Por fim, uma pessoa que eu já tinha trabalhado antes veio e eu não tinha como negar aquele convite, e hoje estou. Então aconteceu algo parecido comigo de ter negado. Isso é uma decisão da pessoa. Não dá para a gente forçar a barra. Em tese, todo mundo quer estar crescendo, né? Você está pegando especificamente o caso da gestão pública, então quem é o coordenador quer ser um gerente, o gerente quer ser um diretor, o diretor quer ser o secretário, né? Então a gente para aí na parte técnica, para ser governador, para ser prefeito, para ser. Isso aí é eleição, é outra história. Então, o nível mais alto que alguém pode atingir no serviço público é secretário de Estado, ou secretário ou ministro do governo federal. Pronto. Esse é o cargo na área executiva onde você pode chegar. Subir é quase uma intenção de todos, mas tem gente que acha que não está preparado, por exemplo. Eu não estou preparado. Quando o seu superior chama você para assumir um cargo mais alto e você acha que não está preparado, tenha só um cuidado. Se ele saiu lá do canto dele, chegou para você e disse, queria que você assumisse esse cargo mais alto, é porque provavelmente ele viu características em você que lhe dão as condições de assumir esse cargo. Então, muito cuidado para dizer, não quero, não estou preparado para isso. Tem que ter muito cuidado, pessoal, as oportunidades vão surgindo. E, nesse momento, você tem que ter uns cuidados, porque ela pode não voltar mais, porque pode rotular em você. O Francisco, não adianta não, ele não quer cargo não, e você não queria, era só naquela hora, você achava que não estava preparado, as pessoas podem rotular você, ó. Não, o Francisco ali quer ficar só naquele cargo dele mesmo, ele não quer evoluir mais. Então, isso pode definir sua marca de uma pessoa que não quer evoluir. Então, muito cuidado. Claro que isso é uma decisão sua, pensada, por isso não responda imediatamente. Pense um pouquinho, pense nem que seja um dia, volte para casa, analise e veja. Às vezes, realmente, tem gente que não quero ter esse cargo no serviço público, tem essa coisa que você ordena despesa e depois o Tribunal de Contas vai analisar suas contas e você pode ter feito uma tecnia e ser questionado por isso. Então, tem gente que não gosta, né? Mas, se você quer evoluir no serviço público, ter outras oportunidades, eu, de analista de sistemas, cheguei a secretário de Estado. Então, eu cheguei no ponto mais alto que alguém poderia chegar como servidor público, na área técnica, né? Como eu disse, as outras coisas são eleições, não cabem a mim e eu não sou uma pessoa da área político-partidária. Então, é por aí. Cuidado com o que quer, é uma decisão sua, mas muito cuidado para que não fique marcado em você aquela coisa do eu não quero me desenvolver. Pode ficar muito estranho. Só um detalhe que eu lembrei enquanto eu falava. Teve uma época que realmente eu pensei em dar uma parada e não aceitei alguns cargos. E aí chegou para mim uma informação que um secretário, na época eu não era secretário, estava dizendo, não, o Luiz não quer assumir não. Isso faz tempo, muito tempo atrás. O Luiz não quer assumir nenhum cargo. Na realidade, eu disse aquilo, e aí quando eu percebi que aquilo estava me marcando, aí eu comecei a desfazer isso, né? Sempre que eu conversava, eu dizia, não, estou à disposição, porque quase que
prega em mim uma marca de que eu não estava querendo nenhum cargo naquele momento, porque eu não tinha aceitado alguns. Graças a Deus, e claro, graças a tudo que eu aprendi, tudo que eu desenvolvi, eu sempre tenho recebido muitos convites. Graças a Deus, graças à minha rede de relacionamento, graças aos meus estudos, graças ao que eu fiz nos locais, tenho sempre recebido convite. Às vezes a gente tem que negar alguns, mas com muito cuidado para que isso não pregue em você uma pecha de que você não quer se desenvolver. Ótimos esclarecimentos, Luiz. Foi mais um momento de muito aprendizado, como eu sempre digo, bebendo na fonte com Luiz Eduardo Menezes, gestor e mentor de executivos. Vamos encerrando esse nosso novo conteúdo? Vamos partindo para a próxima? Vamos. Foi um prazer estar aqui mais uma vez. Estamos renovando a nossa parceria. Vale a pena colocar aqui, renovando a parceria Luiz Eduardo Menezes, To Go Digital, do Gomid, e vamos continuar aqui. Quem sabe a gente está preparando mais algumas coisas aí que vão surgir nessa perspectiva de você ser um grande gestor. Muito bom, muito bom. Agradecemos a audiência e desejamos a todos um bom momento, seja você que esteja ouvindo isso de manhã, à tarde e à noite, durante a semana ou no fim de semana, e até o nosso próximo encontro.